Nesse vídeo, vamos falar sobre a visão do profeta Ezequiel no capítulo 1 do seu livro. Essa é uma das visões mais impressionantes e misteriosas da Bíblia, que revela a glória e o poder de Deus de uma forma única. O livro de Ezequiel foi escrito para os israelitas que viviam no cativeiro babilônico. Antes do exílio, era costume do povo adorar a Deus no templo de Jerusalém. Mas, por causa da sua desobediência e idolatria, Deus permitiu que os babilônios invadissem a cidade, destruíssem o templo e levassem muitos judeus como prisioneiros para a Babilônia. Entre eles estava Ezequiel, que era filho de um sacerdote e estava em treinamento para ser sacerdote no templo em Jerusalém quando ele foi levado cativo em 597 a.C. Ele tinha 30 anos quando foi chamado para ser um profeta do Senhor para os exilados na Babilônia. Ele profetizou de 592 a 570 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O livro de Ezequiel se divide em 3 partes principais. A primeira parte vai do capítulos 1 ao 24 e contém oráculos de julgamento contra Judá e Jerusalém, anunciando a destruição da cidade e do templo por causa dos pecados do povo. A segunda parte vai do capítulos 25 ao 32 e contém oráculos de julgamento contra as nações vizinhas que se alegraram com a queda de Judá ou que oprimiam o povo de Deus. E a terceira parte vai do capítulos 33 ao 48 e contém oráculos de restauração de Israel, prometendo o retorno dos exilados à sua terra, a reconstrução do templo e da cidade, e a renovação da aliança com Deus. A visão de Ezequiel no capítulo 1 é uma das mais complexas e simbólicas da Bíblia. Ela ocorreu no 5º ano do cativeiro, no 5º dia do 4º mês, quando Ezequiel estava entre os exilados junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ele viu os céus se abrirem e teve visões de Deus. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, e a mão do Senhor esteve sobre ele. A visão pode ser dividida em 4 partes. A tempestade. Os 4 seres viventes. As 4 rodas. E o trono. A tempestade. Ezequiel viu uma tempestade que vinha do norte, uma grande nuvem com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. Do meio dela saía uma figura como de fogo, que tinha um aspecto como de âmbar. Vemos no capítulo 1 versículo 4 que diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. A tempestade representa a presença majestosa e terrível de Deus, que vem para julgar o seu povo e as nações. O fogo simboliza a santidade e o juízo de Deus, que consome o mal e purifica o bem. O âmbar é uma pedra preciosa que brilha como ouro, indicando a glória e a riqueza de Deus. Os 4 seres viventes. Do meio da figura de fogo saía a semelhança de 4 animais, que tinham aparência humana. Cada um tinha 4 rostos, um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Cada um tinha também 4 asas, e 2 se uniam uma à outra em cima, e 2 cobriam os seus corpos. Eles tinham pés direitos, como de bezerro, e mãos humanas debaixo das asas. Eles tinham também olhos por todo o corpo, inclusive nas asas. Eles se moviam na direção dos seus rostos, sem se virar, para onde o Espírito os levava. Eles pareciam carvões acesos e tochas de fogo, e do fogo saíam relâmpagos. Eles corriam e voltavam como relâmpagos, vemos no versículo 5 ao 14. Os 4 seres viventes representam os atributos e as obras de Deus na criação e na história. O rosto humano simboliza a inteligência e a comunicação de Deus com o homem. O rosto de leão simboliza a força e a realeza de Deus sobre as feras. O rosto de boi simboliza a fidelidade e o serviço de Deus ao seu povo. O rosto de águia simboliza a rapidez e a soberania de Deus sobre as aves. As 4 asas simbolizam a mobilidade e a proteção de Deus.
Os pés direitos simbolizam a firmeza e a retidão de Deus. As mãos humanas simbolizam a habilidade e a providência de Deus. Os olhos por todo o corpo simbolizam a onisciência e a vigilância de Deus. O fogo, os relâmpagos e os carvões simbolizam a glória, o poder e o juízo de Deus. As 4 rodas. Junto aos seres viventes havia uma roda na terra, junto aos seus 4 rostos. A aparência das rodas era como a cor do berilo, uma pedra verde azulada. As 4 rodas tinham uma mesma semelhança, como se uma roda estivesse dentro da outra. Elas podiam se mover em qualquer direção, sem se virar. Elas tinham também aros altos e cheios de olhos ao redor. As rodas andavam junto com os seres viventes, e se levantavam com eles quando eles se levantavam da terra. O espírito dos seres viventes estava nas rodas, vemos nos versículos 15 ao 21. As 4 rodas representam o governo e a providência de Deus sobre o universo. A cor do berilo indica a beleza e a pureza de Deus. A forma das rodas indica que elas podiam se mover em todas as direções, sem obstáculos ou limitações. Os olhos nos aros indicam que Deus vê tudo o que acontece na terra. A ligação entre as rodas e os seres viventes indica que Deus age em harmonia com os seus atributos e obras. O trono. E, sobre a cabeça dos animais, havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E, debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, que o cobriam da outra banda. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E, por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e, sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 1 versículos 22 ao 28. O trono representa o domínio e a majestade de Deus sobre todas as coisas. O firmamento representa a separação entre o céu e a terra, entre o Criador e as criaturas. O cristal representa a pureza e a transparência de Deus. O ruído das asas representa a voz poderosa e temível de Deus que se ouvia do firmamento era a voz do Todo-Poderoso, que falava com Ezequiel e lhe dava a sua missão profética. A pedra de safira que parecia um trono era a base do trono de Deus, que refletia a sua glória e a sua justiça. A aparência humana que estava sobre o trono era a semelhança de Deus, que se revelou a Ezequiel de uma forma que ele pudesse compreender. O âmbar e o fogo que envolviam a figura de Deus eram os mesmos que saíam da tempestade e dos seres viventes, mostrando a unidade e a coerência de Deus. O arco que estava ao redor de Deus era o símbolo da sua aliança e da sua misericórdia com o seu povo. Essa era a visão da glória do Senhor, que fez Ezequiel cair sobre o seu rosto em adoração e reverência. A visão de Ezequiel no capítulo 1 tem muitas referências bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Algumas delas são: a tempestade que vinha do norte lembra as manifestações de Deus no Monte Sinai e no Templo de Salomão, onde ele apareceu em nuvens, fogo, relâmpagos e trovões. Os 4 seres viventes são semelhantes aos querubins, que são anjos que guardam a presença e a glória de Deus.
Eles também são semelhantes aos serafins, que são anjos que louvam a santidade de Deus. Eles ainda são semelhantes aos 4 animais que aparecem na visão do profeta Daniel e na visão do apóstolo João, que representam os reinos da terra e os atributos de Deus. As 4 rodas são semelhantes aos carros de fogo que levaram Elias ao céu e aos carros celestiais que protegeram Eliseu, mostrando o poder e a proteção de Deus. O trono sobre o firmamento é semelhante ao trono de Deus no céu, que é descrito em vários textos bíblicos, mostrando o domínio e a majestade de Deus. A aparência humana sobre o trono é semelhante à aparição de Deus a Moisés e à aparição do anjo do Senhor a vários personagens bíblicos, mostrando a revelação e a graça de Deus. Ela também é semelhante à aparição do Filho do Homem a Daniel e à aparição de Jesus Cristo a João, mostrando a encarnação e a salvação de Deus. O arco ao redor do trono é semelhante ao arco que apareceu depois do dilúvio e ao arco que apareceu na visão do apóstolo João, mostrando a aliança e a misericórdia de Deus. A visão de Ezequiel no capítulo 1 tem muitas aplicações para a nossa vida cristã. Algumas delas são: a visão nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele controla os acontecimentos da história e da natureza, e nada escapa do seu conhecimento e do seu poder. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e ninguém pode se opor à sua vontade. Devemos confiar nele em todas as circunstâncias, e reconhecer a sua glória e a sua autoridade em nossas vidas. A visão nos mostra que Deus é santo e justo, e que ele julga o pecado e a rebeldia do seu povo e das nações. Ele não tolera a idolatria, a injustiça, a violência, a imoralidade, e a desobediência à sua palavra. Ele é um fogo consumidor, que purifica o que é bom e destrói o que é mal. Devemos temer a ele, e nos arrepender dos nossos pecados, e buscar a sua santidade e a sua justiça em nossas atitudes. A visão nos mostra que Deus é fiel e misericordioso, e que ele não abandona o seu povo no exílio ou na aflição. Ele se revela a eles, e lhes dá esperança e promessas de restauração. Ele faz uma aliança com eles, e lhes mostra o seu amor e a sua graça. Ele é como um arco-íris, que aparece depois da tempestade, e traz paz e alegria. Devemos amar a ele, e nos apegar às suas promessas, e esperar pela sua salvação.